Você conhece a Quantum? Não? Então escaneie o QR Code para descobrir a chave de uma vida mais saudável, leve e quantificada. A entrevista do BAP para o Rodrigo Matos, né, que ele fala que a Libra é palmeirense, Felipe. Eu tô com a entrevista aberta aqui, porque ela é longa, e obviamente, assim, eu recomendo que você acesse ao blog do Rodrigo Matos e leia a entrevista na íntegra. Eu não vou reproduzir a entrevista na íntegra aqui. Vou pegar os trechos, e principalmente esse trecho que gerou as manchetes, né? Quando o BAP diz que a Libra é palmeirense. O contexto é o seguinte, tem uma pergunta antes e falava assim, e você entendia que havia necessidade do bloqueio do dinheiro? Lembrando que o Flamengo bloqueou o dinheiro da Libra com relação ao que os outros clubes têm a receber. Porque a discussão me parece que existe de qualquer jeito de fazer. Por que havia necessidade de bloqueio? Pergunta o Rodrigo. Porque você veja, no Brasil o devedor é sempre beneficiado. Eu tenho um compromisso com a instituição Flamengo, né? Você divide esse dinheiro agora, daqui a 2 anos você decide na justiça que o dinheiro é do Flamengo. De onde você vai tirar esse dinheiro dos clubes, Rodrigo? Como é que você vai reter esse dinheiro depois que ele foi recebido e foi gasto pelos clubes? Então disso eu entendo. Nunca mais a gente veria esse dinheiro. Então deixa eu lhe dizer, nós estávamos com uma assembleia em aberto discutindo esse assunto, quando a Libra, por meio de Silvio Matos, orienta a Globo a pagar, sabendo que isso estava em aberto, sem consultar o Flamengo. Se não houvesse essa primeira autorização, talvez a atitude do Flamengo tivesse sido diferente. E depois de a gente protestar e de a gente notificar a Globo e a Libra, eles orientaram o segundo pagamento. E tinha uma proposta de acordo de mediação feito pelo André Sica, o advogado da Libra, na última assembleia, não tinha? Que o Flamengo não entrasse com a ação e que você tivesse uma. Aí ele diz, o BAP, ele já tendo pago uma vez e pronto para pagar a segunda? Sica é advogado do Palmeiras, ele trabalha para o Palmeiras. E a família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório dele entrou com um agravo lá da Libra contra o Flamengo. O escritório que entrou com o agravo da Libra lá contra o Flamengo é o escritório do Sica. Isso é um conflito de interesses, evidente. Isso é um conflito evidente. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu jamais teria concordado com a construção de uma Libra. Mas não foi ele, né? Era o Rodolfo. A Libra é verde. A Libra é toda verde. A Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras, virou advogado de outros clubes. Tá certo? Ele é advogado. Ele advoga para outros clubes que estão na Libra. Aqui o André Sica mandou uma nota, reportagem sobre a declaração. Aqui, ó. Eu fico lisonjeado com as palavras do BAP, mas imagino que ele não tem acesso a todas as informações. Meu pai faleceu em 2001 e era engenheiro. Minha mãe é professora de francês, portanto não é verdadeiro que qualquer pessoa da minha família tenha trabalhado no Palmeiras, ou para o Palmeiras. Apenas eu tenho essa honra. Então, segundo o Sica, o BAP mentiu. A respeito de trabalhar para outros clubes da Libra, meu escritório trabalha para mais de 30 clubes pelo país. Tenho também a honra de trabalhar para o Red Bull desde 2011, para o Cruzeiro desde o início da SAF, para o Bahia desde a compra pelo City, além de muitos outros gigantes, tanto da Libra quanto da LFU. Justamente por isso fui escolhido pelo Landim e Belintani como advogado para iniciar o movimento da Libra. Meu sonho e minha ambição profissional é ver o futebol unido. Para isso, invariavelmente, tenho que defender a Libra. E depois disso, a união com a LFU. Tenho certeza que o presidente BAP perceberá isso com o tempo e, por que não, ainda pode virar um grande parceiro e amigo. Se saiu muito bem aqui na resposta o André Sica, mas o que eu fiquei surpreso, Felipe, é que ele diz aqui, né, perceba, que jamais teria concordado com a construção de uma Libra, que a Libra é palmeirense, que a Libra é verde, mas existe uma contradição nessa entrevista, porque eu estava lendo ela na íntegra e tem um trecho que eu quero ver se eu acho aqui, que ele diz que não tem interesse de sair da Libra, né? Vamos tentar entender. E esse processo dentro da Libra? Eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse momentos de maior tensão. Mas eu acho que no caso
do Casares, eu sempre tive uma relação ótima com ele. Casares, presidente do São Paulo. Vem de longa data, entendeu? Então veja, assim, não é uma relação do ponto de vista pessoal ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão do dinheiro. E foi potencializado por uma pessoa, isoladamente, que de alguma maneira acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio não é dela. Aí o Rodrigo Matos pergunta, você está falando da Leila? Ele diz, é isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar e discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Então, assim, agora eu entendo, eu venho de uma formação executiva de construção de valor em um negócio que eu fui aprendendo ao longo da minha vida profissional de que, olha, você não concordar não faz de você inimigo dos outros. E essas declarações da Leila, ela falando em terraplanistas, como se tivesse uma realidade paralela, diz que o Flamengo ia jogar sozinho, esse tipo de coisa, como é que você viu isso? Eu acho que é uma declaração infantil, tentando colocar uma coisa que não é viável, não existe isso. Quem é que discutiu que quer estar separado? Rodrigo, eu vou repetir para todo mundo, o Flamengo quer ficar na Libra. Olha que contraditório. O Flamengo nunca discutiu, o Flamengo nunca aventou a possibilidade de sair. O Flamengo, muito antes de todo esse pessoal, defendeu a lei do mandante que trazia para todos os clubes um valor que eles não tinham até então. Então o Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo foi generoso demais nesse processo, pensando na construção de uma futura liga. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público, a propagar o seu ego e de alguma forma em trabalhar pelo interesse coletivo. As coisas são como são. Você sabe quem vai jogar sozinho? Como que vai jogar sozinho? Onde se tira uma ideia como essa? E aí, Felipe, assim, a narrativa de ambos é que ambos não estão pensando no coletivo, né? Mas é muito louco, porque todos os clubes estão ao lado da Leila e do Palmeiras nessa história. Então quem estaria sendo anticoletivo nessa história? É a Leila, que eu não sou nada fã. Existem graves acusações, inclusive CPI aberta nesse momento contra a Crefisa por práticas que estão sendo investigadas, que se confirmadas são abomináveis. Então assim, não está falando aqui alguém que é fã da Leila e principalmente alguém fã da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é meu rival. Então assim, se fosse para defender alguém com clubismo, eu ficaria ao lado do Flamengo. Aliás, eu acho que o flamenguista não tem noção do quanto o São Paulino, o Santista e o corintiano é obrigado a torcer pelo Flamengo todo ano. Então a gente torce muito mais por eles do que eles pensam. Então assim, por que então o São Paulo, o Santos, que são rivais do Palmeiras, estão ao lado da Leila? Porque a Leila está tentando algo que é contra a coletividade ou porque o Flamengo só pensa em dinheiro? É aquela coisa, acuse dos outros o que você mesmo faz. Me parece isso, porque a própria Leila já deixou claro que se aceitasse a redivisão, né? A rediscussão dessa divisão do dinheiro, Flamengo, né? O plano Flamengo, enquanto o Palmeiras ganharia mais. Então ela está pensando em dinheiro mesmo? Ou quem está pensando em dinheiro é o Flamengo e o BAP? Fica o levantamento dessa pergunta no ar. Guerra de narrativas e, cara, a justiça precisa definir isso logo. Assim, só isso. Eu só acho um pouco grave a acusação que ele faz ali, né? A Libra é palmeirense. Cara, aí a acusação, o embasamento dele é o André Sica, que é advogado de 30 clubes também. Pô, pelo amor de Deus, BAP. Pô, o cara que já foi presidente da Sky, velho. Pô, o cara rodado no mercado aí, experiente e tudo mais. Que jogar pra torcida também. Como a Leila jogou pra torcida do Palmeiras ao falar dos terraplanistas. Cara, na boa, velho. Discussãozinha, olha, que eu tenho preguiça até nossa, vamos lá. Leila e BAP de novo. A guerra de narrativas, cada um puxando a sardinha pro seu lado e tudo mais. E no fim das contas, o dinheiro segue lá, travado. Quem tá aí com o Pires na mão, os clubes que estão com o Pires na mão, né? Uma situação financeira delicada, cadê? Estão aí com o dinheiro travado. Não vou fazer nada? O que tá me chamando um pouco a atenção nisso tudo é o silêncio, Rodolfo, dos outros clubes da Libra.
Quem tá no front é Flamengo e Palmeiras nesse sentido, assim. O Leila presidente, e o Mbappé. presidente do Santos São muito já tímidos. se manifestou dizendo que existe um movimento hoje que estuda a retirada do Flamengo da Libra, né? Aí o Rodrigo Matos trouxe que uma retirada do Flamengo da Libra ia prejudicar todo mundo em questão de grana, com relação aos valores que a Globo deixaria de pagar. Tem várias coisas aí. O São Paulo também soltou uma nota na época, mas uma nota bem tímida. Bem tímidos. Mas os outros times da Libra estão calados. Estão calados, é isso, cara. Esse é o ponto. O Palmeiras que tá numa situação financeira confortável nesse momento, tá aí brigando, tá? A Leila tá colocando a cara e tudo mais, e os outros clubes estão na deles. Soltam, falam uma coisinha aqui, mas sabe, sempre com o pé atrás. O São Paulo solta uma nota que eu fui ler mais enaltecendo o Flamengo do que criticando a postura do Flamengo nesse caso. E o BAP e a Leila continuam nessa guerra de narrativas que, com todo respeito, é cansativa demais. E acho que até contraproducente, cara, porque o dinheiro segue travado, os clubes que estão precisando do dinheiro seguem precisando desse dinheiro e nada anda. Todo dia a gente tem uma notícia nova de o Flamengo disse isso, a Leila respondeu isso e disseram isso, e nada acontece, cara. E nada acontece. O futebol brasileiro segue na inércia e na incompetência de sempre, cara. Infelizmente é isso. Infelizmente. Concordo totalmente, cara. É isso. E claro, né? Com tudo isso, a gente tá cada vez mais longe de uma unificação, de uma criação de uma liga. Com certeza. Vale sempre lembrar isso. Com certeza.